É porque acontece, algumas perguntas, elas até entram um pouco nas explicações que a gente falou, entendeu? Não, ou seja, não fica se limitando ao slide, mas pode colocar da forma que está no slide, sim. Tá bom? Obrigada. Tá bem, de nada, Chico. E, pessoal, a partir desse momento estamos gravando a aula. Se você não concorda com a gravação, coloque presente, né? Perdão, coloque presente e depois saia da sala se você não concorda em participar. Se você continuar comigo, eu vou entender que você concorda. Boa noite, Andresa. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite a todos, né, que já estão aí, né? Aqueles que eu já falei boa noite, aqueles que estão chegando aos poucos, né? Então tá, vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. A gente vai... Só lembrando um pouquinho, a gente viu... Todo mundo lembra do Dilema do Prisioneiro? Todo mundo lembra de ter visto? Alguém não viu? Não lembra? Eu não sei quem faltou, né? Todo mundo viu? Lembra do filme, desse filmezinho que a gente passou, o Dilema do Prisioneiro? Sim ou não? Lembram? Lembram? Beleza, lembram. Então tá jóia. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, até para relembrar, eu vou tirar, né, vou extrair o que é importante na parte de comunicação para o Dilema do Prisioneiro, tá? Então, falando um pouquinho sobre isso, a gente começa a nossa aula de hoje, né, falando sobre o Dilema do Prisioneiro, tá? Se você não lembra, no slide tem um link, tá vendo? Tá aqui o link, inclusive acho que ele está no meu canal, aí você clica aqui e assiste novamente, tá? Tem esse linkzinho, o Dilema do Prisioneiro, tá? Então, aqui, só para você lembrar, né, o que era o Dilema do Prisioneiro. São duas pessoas, tá? São suspeitas de um crime, foram presas pela polícia. A polícia tem provas insuficientes para condenar os dois, mas, separando os prisioneiros, propõe o seguinte acordo a cada um deles. Se um dos prisioneiros testemunhar contra o outro, delatando o outro prisioneiro, né, e esse outro negar ou permanecer em silêncio, se A delata B e o B fica quieto, o B é preso por 10 anos e o A é solto. Se o B delatar A e o A fica quieto, o A é preso por 10 anos e o B fica solto. Se o A ficar quieto e o B ficar quieto, os dois pegam 2 anos de prisão. E se o A delatar B e o B delatar A, os dois vão pegar 5 anos de prisão. Tá? Então, o pior dos casos, vamos dizer, é quando um fica calado e o outro delata, né? Que aí um vai pegar 10 anos e o outro é solto. Quer dizer, para um é ótimo, para o outro é péssimo, né? Que se os dois ficam quietos, os dois pegam 2 anos de prisão, que não é, né, tão bom assim, mas é melhor do que 5 anos de prisão se os dois delatarem, um delatar o outro, tá? Então, essa proposição, a gente tem, não sei se você repara, eu queria que você me dissesse qual situação, vou chamar de situação 1, tá? Vamos lá, vou chamar de situação 1, situação 2, situação 3, tá? Qual que você acha que representaria uma negociação colaborativa? Vamos lá. A1, A2 ou A3? Pode colocar aí. Boa noite, Pedro. Gostei do presente. No presente é mais tarde, tá? Esse eu não aceito, não é mais tarde, presente. Hein, pessoal? 1, 2 ou 3. Qual que é uma colaborativa, né? Colaborativa é a 2. Um fica quieto, outro fica quieto. Quer dizer, os dois, né, vão fazer concessões, né? Então é colaborativo. E qual que é competitiva ou quais são as competitivas? A1, A3 é ou não é? A3 também. Por que A1 e A3 são competitivas? Por quê? Porque um quer tirar vantagem do outro, tá? Tanto na 3 quanto na 1, a intenção das pessoas é tirar vantagem, ou seja, um quer ganhar e o outro não quer perder, vamos dizer assim. Então, os dois querem ganhar. Quando os dois querem ganhar, a tendência é não haver negociação, tá? Ou então uma negociação... Ih, meu Deus. Só um instantinho, só um instantinho. Pronto. Alô? Boa noite, tudo bem? Eu vou colocar, eu estou dando aula, assim que terminar a aula eu coloco, tá bom? Pode ser. Tá ok, tá legal.
Tá bom, eu coloco, pode deixar. Tá joia, então. Um abraço, tchau, tchau. Só me desculpe, eu vou até desligar aqui. Pronto. Morreu um irmão, né, lá uma pessoa querida nossa lá, e aí tá o pessoal correndo para um lado para o outro, pediram para colocar num site aí a comunicação, aí falei, quando acabar a aula eu coloco. O negócio está meio corrido, né? Professor, você quer colocar aí e a gente aguarda? Não, depois eu coloco, quando acabar a aula eu coloco, tá bom? Aconteceu há pouco tempo, aí tá todo mundo ainda correndo, né? Eu falei assim, puxa, por isso que ficou meio em cima da hora. Mas tudo bem, é tranquilo, tá? A prova, então, está do dia 6, certo, pessoal? Todo mundo lembra que a prova está marcada para o dia 6? Todo mundo está lembrando? Foi marcado por vocês mesmos. A gente deu 2 opções, vocês marcaram dia 6, né? Obrigado, valeu, obrigado, Daniel, valeu. Tá dia 6, tá a prova. Então, só para você lembrar, vou até escrever aqui. Prova 06 do 010, tá? Por quê? Vocês estão achando muito para lá? Vocês querem antecipar a prova para quinta-feira agora? O que vocês acham? Querem? Não, professor, tem que entregar TCC. Não faz isso, não. Tá vendo? Inclusive, dia 6, para mim, fica até mais meio em cima. O ideal seria até antecipar, tá? Aí tem um trabalhinho para fazer, não sei se vocês viram, já vou mostrar até o trabalho, já que a gente parou, né? Teve esse intervalo aí. Só para mostrar para vocês, teve um exercício que a gente colocou, tá? Que é esse exercício 4, para fazer individualmente, tá vendo? Responder as questões de revisão. Se tem um questionáriozinho, você responde. Esse questionário já teve aluno que já respondeu. Você vai ver que a maioria das coisas estão nos slides. Algumas coisas você tem que pensar um pouquinho de algumas coisas que eu falei na sala. Não estuda só pelo questionário, não. Tá? O questionário é para lembrar vocês, mas não é para você estudar só pelo questionário. Até porque tem muita coisa de negociação também que vai cair. Tá? Não vai cair só comunicação, não. Quando a gente terminar a negociação, vai ter um questionário parecido com esse, para você lembrar, né, de algumas coisas, aquela história, né? Vamos dizer, um estudozinho forçado que a gente acaba fazendo para fazer esse trabalho, tá? Lembrando que esse trabalho ele faz parte da menção 1, tá? Então, se você não fizer, é aquela história, você já tem um trabalho inicial, que é aquele do elefante, tem o do simpósio, tem aquele do estudo de caso, que tem peso 2, que a gente até falou, comentou com você, e tem esse. Se você não fizer um dos trabalhos, né, a tua nota vai ser dividida, ou seja, fiz 3, não fiz o estudo de caso, né, o que acontece? Vai ser dividido por 5, vai somar os 3, vai dividir por 5, tá? Então, quem não fez o trabalho, por favor, esse trabalho está aí, não deixe de fazer, porque ele vai contar ponto para menção 3, tá? Certo, pessoal? Menção 1, perdão, menção 1, menção 3, não, menção 1. Está até escrito aqui para não ter dúvida. Menção 1, tá? Tá legal, pessoal? Alguma dúvida com relação ao trabalho? Tranquilo? Obrigado, Lúcio, valeu. Alguma dúvida com relação ao trabalho? Tá tudo bem? Tudo jóia? Beleza, então. Então, vamos continuar nossa aula, tá? Então, como vocês viram, tá? Tanto a questão 1 quanto a 3, elas são competitivas. Por quê? Porque a intenção das pessoas era ganhar, né? E não estava se importando com o outro perder. A 2, não. Um está se importando com o outro, por isso nenhum dos dois delatam o outro. Então, eles preferem assumir o risco, eles assumem o risco por conta, às vezes, do relacionamento, né? Ou se manter o relacionamento. E até entre bandidos tem, né? Não é só entre pessoas de bem, não. Às vezes até bandidos tem. Se você já viu uma série chamada Vis-a-Vis, uma série espanhola, inclusive explora bastante essa questão, né? Explora outras coisas também, né? Outros temas atuais, mas o enredo é muito interessante, o enredo dessa história. Inclusive explora essa questão da relação dos prisioneiros, e tem uma cena no Vis-a-Vis, que foi o que me chamou a atenção, que a pessoa que viu me chamou, falou, tem uma cena do Dilema do Prisioneiro. Eu fui assistir por causa da cena do Dilema do Prisioneiro, e realmente, entre a Macarena e a Zulema, né? Que tem uma cena do Dilema do Prisioneiro. Prendem uma em cada prisão e tenta uma confessar em relação à outra, só que nenhuma das duas confessam, ambas ficam em silêncio. E aí foi justamente o Dilema do Prisioneiro, tá? Acabei dando um spoiler em você sem querer, né? Mas é só para você ver, tá?
possibilidade do A e do B, né? Então, como a gente falou, o A e o B, eles só têm duas possibilidades, ou se confessa ou cala, ou se confessa e cala. Lembrando que cada um toma a sua decisão sozinho, sem ver a outra pessoa. Então, ela vai, por isso que ele é um aspecto bem parecido com a questão da negociação. Ou seja, você toma a decisão, você faz o teu planejamento, vai tomar a decisão se você quer uma negociação colaborativa ou se você quer uma negociação competitiva, né? Então, você toma a decisão antes de ir, e aí, é claro, né, assumindo os riscos. Os dois, por exemplo, ao confessarem, né, os dois a não confessarem vão pegar 2 anos. Então, o cara ele se cala sabendo que ele vai pegar 2 anos. Aí ele prefere isso do que confessar o outro, né, vamos dizer assim. E aí eles preferem isso do que a chance de não pegar nada. Tá vendo aqui, por exemplo? O cara, se ele delatar o outro, ele não pega nada, entendeu? Então, eles preferem os dois ficarem calados, os dois pegarem 2 anos, do que um confessar, ou seja, dedurar o outro, né? E aí os dois poderiam pegar 5 anos, né, como está aqui, ou então um dedura achando que o outro não vai ficar calado, e aí, ou seja, bem a questão competitiva mesmo, um ganha e o outro perde, né? Aqui, no caso, os dois quiseram ganhar, os dois perderam, vamos dizer assim. Aqui um quis ganhar, o outro não quis, perdeu, tá? Então, só para deixar claro para você como é que funciona isso, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né? Que a gente vai falar da questão dos objetivos da negociação, né? Como a gente já falou, a negociação ela pode ser primordialmente de 2 tipos, competitiva ou colaborativa, tá? Quando é uma competitiva, um quer ganhar em cima do outro, ele não está pouco se importando se você vai manter o relacionamento, se aquele cliente vai comprar de novo de você, ele não está nem aí para isso. Então, o que ele faz? Ele vai manter a posição dele até o final, por isso é uma negociação dura, analítica, aquela que o cara ele não é flexível, ele está sempre chamando o cara para fazer o que ele quer, né? Então, aqui o Gabriel colocou: a decisão para o dilema pode ser bastante influenciada pelo conhecimento da índole do outro. Se há boa probabilidade de que ele delate ou fique calado, ou se há combinação prévia com o outro. Mas se não há informação alguma, aí fica mais difícil. Exatamente. E a questão do dilema do prisioneiro, eles ficam separados. Então, você não tem comunicação um com o outro. Justamente funciona por isso. Se houver comunicação, os dois combinam, resolve o problema, né? Mas a ideia é separar os dois, porque para um não dizer o que o outro vai fazer. Então, um não sabe o que o outro vai fazer e eles vão apostar. Isso aí não funciona, por exemplo, com irmãos, não funciona com pai e filho, né? Com marido e mulher, não costuma funcionar. Funciona com amigo, porque o amigo ele não sabe até que ponto ele pode confiar no outro ou não. No colega, né? No amigo, no conhecido, e principalmente entre bandidos, né? Tem até uma frase que diz que como é que tentando traduzir, que não existe honra entre ladrões, né? É mais ou menos assim. Então, quer dizer, é isso. Você pode reparar que, inclusive, a primeira coisa que acontece quando... Só para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, eu vou dar um exemplo prático da minha vida, né? Muitos anos atrás, 2001 a 2004, eu trabalhei no núcleo de segurança do banco. Foi até a época que eu escrevi o livro, né? Não sei se você já viu, eu já mostrei para todo mundo, né? Eu escrevi esse livro aqui, nessa época eu estava trabalhando com segurança. E aí eu ajudei a Polícia Federal, tinha um grupo de bandidos que eles deram fraude via internet na Caixa. Quando deram no banco, a gente foi na DRCI, Polícia Civil. Quando deu na Caixa, a Caixa, por ser uma empresa pública, acionaram a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal começou a investigar em vários bancos, inclusive foi lá, era o Núcleo de Segurança do Rio de Janeiro, eles foram lá, e aí eu passei as informações que eu tinha, né? E graças às informações que eu tinha, que o rapaz do Bradesco tinha, que o outro rapaz da Caixa tinha, eles fizeram lá né, as verificações deles, as investigações deles, chegaram num cara que era o hacker, e o cara morava em Paraopebas, num lugar, né, lá no Amazonas, né?
E aí o que aconteceu? Pegaram esse cara, que era o hacker, né? Que era um cara que tinha 19 anos, esse cara, o hacker, pegaram e prenderam ele, e esse cara entregou os outros 52 elementos da quadrilha, entendeu? Um cara, e claro, mataram ele na prisão, né? Mas esse cara sozinho, ele entregou 52 elementos, a quadrilha tinha 52 pessoas envolvidas, com questão de laranja, né, que ia sacar o dinheiro no banco, questão dos caras que faziam as fraudes, um monte de gente envolvida mesmo na história. Felizmente prenderam todo mundo, mas só que logo depois eu acho que deixaram de prender algumas pessoas, porque o cara morreu na prisão. Então é bem capaz que alguém mais graúdo, né, acabou não sendo delatado por conta disso, né? Só para você ver o que fizeram com ele. Prenderam ele e falaram assim, ó, se você ajudar, a gente diminui a tua pena, né? Eu soube do caso, porque, como eu falei, eu acabei ajudando e perguntava, né, para as pessoas que pegaram informações comigo, então foi muito bacana. E foi rápido, sabe? Depois que a gente passou os dados, foi muito rápido. Mas voltando aqui, pessoal, só para você ver, a competitiva, ela gera tensão. Por quê? Porque o cara ele pressiona o outro para fechar. Então, por exemplo, dificilmente o cara não sabe qual é o momento certo de fechar, porque há uma grande pressão de um dos negociadores para o outro fechar naquele valor que ele quer. Tá? Outra coisa, ele busca explorar e descobrir pontos fracos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo típico dessa negociação competitiva. Às vezes, uma venda de carro. Né? O que acontece? Como é que funciona a venda de carro? Não sei se você já vendeu. Você leva o carro para a concessionária, eu levo o carro, anuncio no jornal, eu já fiz as duas coisas. Aí o carro está ali, aí vem um cara. Aí, antes dele olhar o carro, ele olha para a tua cara e fala assim, quanto é que você quer no carro? Primeira coisa que ele pergunta. Aí você dá a primeira oferta, né? Tanto. É aquilo que eu te falo na negociação. Nunca dê exatamente quanto você quer. Peça mais, né? Primeira coisa. Isso eu já sabia. Então, pede a mais. Aí o cara, quando eu falei, vou ver. Aí vai olhar o carro. Aí o que ele vai fazer? Ao olhar o carro, ele vai achar um arranhão, um amassado. Alguma coisa ele vai achar. Ou então, se está muito bonitinho, ele vai achar, tá vendo? Isso aqui foi repintado. Ele vai dizer, alguma coisa ele vai falar mal do carro, né? Se o carro não é zero, a tendência é ter arranhão no para-choque, né? Ter arranhão na lateral, às vezes. Um gato que subiu, um fruto que caiu no teto do carro, amassou. Então, quer dizer, é muito difícil, o carro está intacto, né? Exatamente igual quando você tirou da concessionária. Sempre tem alguma coisa. Aí, o que o cara faz? Ele vai achar essa coisa e vai falar, se ele tivesse inteiro, eu pagava isso que você quer. Mas como ele está com isso aqui, eu vou ter que gastar mais não sei quanto para fazer não sei o quê, para não sei o que lá. Então, eu vou te pagar, tipo assim, fosse assim, você vira e fala assim, quero 12 mil pelo carro. Aí o cara olha e fala assim, não, como tá? Se ele tivesse inteirão, eu te pagava 12 mil, mas como ele está com isso aqui amassado, ou isso aqui está meio riscado, alguma coisa, eu vou ter que pintar, vou ter que consertar. Ele pinta nada, né? Vem do jeito que está. Eu só te pago 9. Aí você não. Eu posso vender no máximo, no mínimo, por 11. E fica aquela negociação. Esse momento que um dá um palpite, o outro dá outro, chama-se barganha. Ou seja, o cara falou 12, o outro falou que dava 9, né? Aí você já disse, não, então 11, aí o cara, então 9,5, tá? Aí você já sabe que vai estar direcionando para fechar por 10, 10,5, tá? Já entendeu que isso pode acontecer, tá? Então, o que acontece? Ele busca explorar um ponto fraco, alguma coisa, que às vezes é uma coisa está aparente, outra, às vezes ele puxa essa coisa, como eu falei, por exemplo, o vendedor de carro, que ele vai procurar alguma coisa, algo aparente, ou às vezes não, ele puxa por uma dificuldade da pessoa. Às vezes, por exemplo, o cara está muito interessado em vender, ou ele está muito interessado em comprar, e vai tentar achar uma fraqueza naquele outro negociador para explorar esse ponto fraco. E aí ele vai aplicar as técnicas, né, as abordagens, que é a estratégia, buscando exigir ou revisar, pedir ou ajustar o valor. Tá? Então, o que acontece? Numa competitiva, cadê o meu cursor? O cursor some, cara, não fico... Numa competitiva, sempre vai ter um que vai ganhar e um que vai perder. Então, sempre tem um que ganha e um que perde. Tá? Sempre tem isso. Um que ganha e um que perde. Os dois queriam ganhar, mas sempre vai ter um que vai ganhar e o outro que vai perder. Sempre. Já numa colaborativa, o que acontece? Se você for pegar num livro, você diz que ela é ganha-ganha. Tá? Ganha-ganha. Por quê? Porque um perde e o outro ganha. Certo? Perdão, aqui não.
Aqui os dois ganham. Só que, na verdade, não é bem assim. Na prática, os dois fazem concessões, tá? E eles resolvem fechar por um valor menor. É claro que sempre um vai fazer sempre vai fazer mais concessão que o outro, tá? Vou dar um exemplo. Você tem uma startup, tem uma empresa, e você fabrica um produto, e esse produto pode ser vendido num grande mercado. Para você, é super jogo que ele fosse vendido. Vou dar um exemplo dessa caneta. Ó, produz essa caneta aqui, bonita caneta, isso aqui, eu quero produzir essa caneta, quero vender no mercado, na parte de papelaria do mercado. Aí o que eu vou? Eu vou num grande atacadista, num mercado grande, e eu chego para ele lá, um grande varejista, chego para ele e falo assim, olha, essa caneta aqui, o que você achou? Ah, muito boa, não sei o que lá. Você não quer botar essa caneta no mercado, não? Aí o cara fala, tá bom, eu compro, beleza. Aí vai perguntar para mim, quanto é que você quer? Aí eu vou falar para ele, olha, eu vou vendo lote de não sei quantas canetas, mas eu quero, cada caneta, eu quero R$10. Aí o cara olha e fala assim, não, eu pago R$4 pela caneta. Aí você fala, pô, 4 não dá. O meu custo não é 4. Meu custo é R$9. Aí o cara fala assim, olha, eu só posso pagar 8.500. Só que para você é vantagem você botar no mercado, porque todo mundo vai ver aquela caneta. Ele vai vender para a rede inteira, então você vai ganhar no volume. Você vai conseguir vender muito mais do que você vendesse numa loja da esquina por R$11, por exemplo. Tá? E você vai ganhar no volume, você vai ganhar pouco por cada caneta, ou você vai vender muitas canetas. Então, o que acontece? Você vai botar isso na balança e vai falar, não, então tá, eu vou negociar com você. Ou seja, um preço bem baixo. Né? Ele negocia ganhando muito pouco. Se ele não ganhar nada, é claro que ele não vai negociar. Né? A gente vai... Até eu vou comentar com você que existem margens. Né? Por exemplo, se eu vou vender alguma coisa, existe uma margem que eu chamo da ideal, agora é o helicóptero. Ó. Helicóptero da polícia. Sempre passa aqui. Aí tem o heliporto aqui perto. Né? Aí não tem jeito, ele passa por aqui de qualquer maneira. Então, existe vamos dizer, uma margem que a gente chama da ideal, que é o que o cara quer, que vai ter um nome, a gente vai ver mais adiante, chama-se MAPAN. Tá? É o que a maioria dos autores chamam. Tá? E tem uma outra margem, que é a mínima, ou seja, abaixo dessa o cara tem prejuízo, tá? Que é a máquina, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Tá? Fica tranquilo com relação a isso. O que ele quer? Ele quer negociar acima, não igual, tá? Acima da máquina e até a MAPAN. O ideal é MAPAN. Se o cara falar assim, não, eu te pago isso, beleza, agora, fecha com você agora. Tá? Se o cara falar qualquer valor aqui, ó, aqui dentro, eu estou dentro da margem negocial, margem de negociação, tá? Certo? Aqui dentro. Para você entender. O que acontece? Aqui, o cara ele vai ganhar e você vai perder. Então, provavelmente, o outro cara que está negociando, ele vai perder. Ele vai vender muito abaixo da MAPAN, às vezes abaixo da máquina. Um vai ganhar, o outro vai perder. Já ele não vai estar, ele vai estar fora da área de negociação, tá? Por exemplo, um cara que perdeu, ele vai estar fora da área de negociação, provavelmente, tá? Às vezes ele fez isso porque ele precisa muito daquilo, né? Você vai ver casos de gente que preciso muito daquele bem, eu vou fazer o negócio, mesmo pagando caro, eu vou fazer porque eu preciso muito daquele bem. Tá? Exemplo. Tá? Isso aqui das margens, fica tranquilo que você vai ver mais adiante, tá? Mas é só porque eu quis mostrar para você como é que funciona. Quando você chega aqui, ó, os dois estão dispostos a, de repente, ficar muito próximo da máquina. Tá? Ou seja, os dois querem, às vezes querem isso, às vezes não. Às vezes ele resolve até aceitar um preço mais baixo, tá? Porque ele vai ter o prazer de ter o produto dele, de repente, num grande varejista, ou num grande atacadista, ou num site, em algum lugar. Então, o que eu falei? Ele se arrisca, fala, não, beleza, eu vou entrar nessa. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Falei para vocês que eu tinha uma empresa de informática, né, nos anos 90, e aí uma das transações que a gente estava fazendo com a empresa, o que aconteceu? Era um colégio brasileiro eu ia falar, de um município lá do Rio, tá? E aí a ideia era informatizar para eles, só que o que aconteceu? Eu cobrei o meu valor, falei, é X.
Aí ele virou e falou assim, olha, X está muito caro, não dá para eu pagar X para você. Aí o que eu fiz? Eu vi o meu custo, tá? Vi o meu custo, falei para ele assim, olha, o mínimo que eu posso fazer, um pouquinho acima do custo, é tanto. Aí o cara, isso não dá para eu fazer. Né? Ou seja, dá para fazer praticamente colado no custo, eu ia ganhar muito pouco. Aí eu falei, então tá, esse valor não dá para eu fazer. Aí o cara me propôs o seguinte, olha, vai ter uma feira do colégio, o colégio vai participar, uma feira de tecnologia, tá? E aí a gente tem um stand bem grande, o stand. O que eu faço? Você me vende a esse preço, que é um pouco acima do meu custo, tá? E o meu serviço ia sair quase de graça. Você vende um pouquinho assim, mas eu te dou um pedaço do meu stand e você pode usar para divulgar a tua empresa. Eu achei aquilo interessante, falei assim, não, beleza, então vamos fazer assim, tá? Eu praticamente trabalhei de graça para o cara, né? Eu só paguei o custo que eu tinha, mas eu tive aquele stand, com aquele stand eu acabei fazendo muitos negócios, conheci muita gente, divulguei muito a minha empresa. Então foi muito legal ter participado daquilo. Agora, é aquela história, na negociação em si, naquela negociação, eu perdi. Né? Não foi, eu abri, fiz uma concessão muito grande. No final, vamos dizer, pode-se dizer que foi um ganha-ganha, por quê? Porque eu acabei, né, ganhando alguma coisa com isso, por causa da moeda de troca. Tá? Ou seja, os dois saíram satisfeitos. Eu saí satisfeito e o cara saiu satisfeito. Aqui não. Aqui um cara sai feliz da vida, vou botar até um sorrisinho para você lembrar, e o outro sai triste. Esse aqui ele se ferrou, se deu mal. E esse aqui ficou feliz da vida, ó, ficou com o olhão grande assim. Esse aqui ficou feliz da vida, que ganhou, e esse aqui saiu triste porque ele perdeu mesmo, feio, tá? E por que ele fez? Porque, ou seja, aconteceu a negociação, só que ele se arrependeu. Às vezes dá para ele voltar atrás, às vezes não dá, porque normalmente quando ele tem esse competitivo, às vezes tem um contrato. Ó, assina esse contrato. Ah, você quer fazer assim? Assina esse contrato aqui. Acho que eu até comentei com você da questão daquela casa, né? Você lembra? Eu comentei aqui nessa sala, da casa que eu ia comprar aqui no Guará, comentei, sim ou não? Você lembram? Tem alguém aí, pessoal? Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Alô? Olá? Comentei. Tá bom. Obrigado, Vitor. Valeu. Então, só para tirar a sujeira daqui, tchan, vamos lá, voltando para cá. Então, ele gera tensão, tá? Eu tenho que descobrir os pontos fracos para explorar, tá? E eu vou aplicar técnicas querendo exigir, revisar. E o que acontece? No final, normalmente, esse tipo de negociação, eu tenho um contrato. Ah, você aceita fazer? Aceita? Então assina aqui esse contrato, beleza. E o que acontece? Se tiver um arrependimento, o cara vai ter que normalmente me acionar na justiça, alguma coisa assim. Mas esse tipo, a competitiva, costuma ter muito arrependimento. No ganha-ganha, não. Agora, tem um problema no ganha-ganha. O ganha-ganha, o que acontece? Ele não é muito vantajoso para as partes. Tem uma parte que normalmente ganha um pouquinho mais, a outra ganha um pouco menos, tá? Mas as duas decidem fazer por várias questões. Aqui eu estou querendo manter, tá vendo? O relacionamento. Aqui eu quero ganhar, eu quero a substância, eu quero ganhar. Aqui eu estou querendo manter o relacionamento. Ou seja, eu não ganhei nessa negociação, mas eu posso ganhar numa próxima, porque esse cara vai continuar negociando comigo. Tá? Então, por exemplo, colaborativa, eu preservo os interesses das partes, tá? Preservo os interesses, eu busco manter o relacionamento e estou preocupado com o conteúdo, com a forma. Então, por exemplo, enquanto que aqui o fechamento é uma coisa natural, o cara fecha, às vezes tem até um contrato para fechar, aqui não, aqui às vezes é difícil fechar, porque o cara fala assim, olha, eu vou analisar a tua proposta, depois eu te respondo, tá? E você tá, porque você quer manter o relacionamento. Então aqui é difícil, você vai ver que inclusive a gente vai falar de um processo de planejamento aqui de negociação, que é justamente para a colaborativa, tá? Para relacional. O que acontece? No final, você tem vários procedimentos para você fazer para ajudar no fechamento. Por quê? Porque é difícil. Você vai virar para o cara, e aí, é isso mesmo? Vamos fechar assim, não sei o quê. Você concorda com isso? Então, quer dizer, você vai direcionando o fechamento. Essa aqui não precisa, porque ela vai... então tá, se você for embora, você não quer negociar, então eu vou embora. Não quero... Se você não fizer esse preço aqui, eu não vendo para você. Ou se você não fizer esse preço, eu não compro de você. Então, competitiva normalmente é assim.
Existe, tipo assim, faca nos peitos, né, que a gente chama, né? Brincando. Já a colaborativa, não. A colaborativa é uma camaradagem. Pô, fulano, não, volta amanhã, eu vou consultar fulano. Ou seja, aqui é um processo rápido, tá? Às vezes até o cara dá uma... Aqui é um processo lento, sempre lento, dificilmente é rápido. Por exemplo, aqui uma negociação, você tem uma empresa que quer negociar com o governo, né? A melhor, normalmente, a tendência é você ter a colaborativa. Por quê? Porque você quer continuar sendo cliente do governo, né? Você quer continuar a vender suas coisas para o governo, ou quer continuar a comprar as suas coisas do governo, tá? Então, tá calor hoje, né? A pessoa está bastante quente hoje. Então, a colaborativa, o que acontece? É aquela que eu vou manter o relacionamento. Eu quero que o governo continue me chamando para licitação ou para tomada de preço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar o relacionamento, vou levar um brindezinho, né? Levar uma caneta para o cara. Lembrando que brinde acima de R$100, segundo a lei, é propina, tá? Então, tem que ser uma caneta, um chaveirinho, uma coisa dessa assim, uma agenda, um bloco, né? Uma coisa dessa, tá? A ideia aqui, pessoal, é preservar o interesse, ou seja, as duas partes aqui, ou mais partes, cada uma, né, não vai ficar com aquela sensação, eu perdi, não. As duas vão ficar na sensação, eu ganhei. Normalmente as duas fazem concessões aqui. Aqui não, aqui só uma faz concessão, só que perde. Aqui perde faz a concessão, tá? Mas aqui ganha não faz concessão nenhuma, não, ela fica lá. Aqui as duas fazem concessões para fechar, né? Claro que tem uma parte que normalmente faz mais, mas todas as partes fazem concessões, tá? Então, essa aqui, como eu falei, está mais ligada ao relacionamento e essa aqui está mais ligada à substância, ou seja, ganhar ou perder, né? Então, vou chamar de substância, tá? Ganhar. Ô, professor, ainda estou usando o mouse. Calma que está vindo aí, está chegando. A minha mesa de digitalização está chegando. Ganhar. Então, está aqui. Aqui é o que é a substância, tá? Aqui não, aqui eu quero o relacionamento, tá? Então, aqui gera conforto, a gente busca descobrir pontos em comum, geração de ganhos mútuos, eu quero resolver o problema do outro, o outro quer resolver o meu problema. Então, na colaborativa é assim. O que acontece? Você deve ter lembrado, tá? Que a gente viu mais atrás, tá? Que existem algumas, né, que estão entre essas, tá? Ou seja, mas umas são competitivas, outras são colaborativas, tá vendo? A competitiva, um vai ganhar, outro vai perder. Aqui não, os dois vão achar que ganharam ou os dois vão achar que perderam, tá? Só para você entender como é que funciona, certo? Voltando aqui de novo. Dito isso, aí ainda tem a questão do plano B, ou seja, você saiu com uma negociação, tá? Mas aí você vai com uma carta na manga, né, que pode ser uma concessão, pode ser uma moeda de troca, ou outro tipo de negociação. Para quê? Para você não perder, se você não perder de tudo, né? Não sei se você já viu, às vezes, tem aqueles vendedores, até vendedor de rua, que o cara vira para você e fala assim, por exemplo, você quer comprar isso aqui? O cara quer vender aqui, digamos, esse fone para você. Você quer comprar isso aqui? Aí o cara diz assim, não quero comprar. Então compra para me ajudar. Compra esse livro. Aí o cara, não quero. Então, só isso, ó. Custa R$5, compra uma caneta para me ajudar. Não é assim? É aquela história, é mais ou menos isso. Você vem com um plano B para você negociar, para você deixar a porta aberta. Às vezes uma coisa que você não quer, né? Às vezes uma coisa que você... Não era bem isso que você queria, mas você vai com alguma carta na manga para você usar, para manter a negociação. Acontece muito quando é colaborativo, tá? Quando é competitivo já é mais difícil, que às vezes o cara não dá nem entrada para você entrar com o plano B. Tá? Mas vamos falar disso mais adiante bastante. Esse é um assunto bem comentado, você vai ver isso daí. Aqui são alternativas de posicionamento. Lembrando que aqui eu estou priorizando a relação, tá? Quando eu quero priorizar a relação, certo? E eu estou preocupado com o resultado, que é a substância, o resultado, tá vendo? O que eu tenho? Quando eu não estou preocupado, ou seja, aqui é negativo, né? Eu não estou muito preocupado com a substância, com o resultado. Mas eu estou preocupado com a relação, eu vou buscar sempre harmonizar. Eu não vou... como é que eu posso dizer? Eu não vou forçar a minha opinião. Eu quero harmonizar, tá? Porque eu estou mais preocupado no cara sair satisfeito. Porque eu quero manter a relação, continuar negociando com ele, tá? Aqui também, quando eu até quero o resultado, ou seja, eu quero que o cara... Quando eu quero me dar bem, eu quero que o cara se dê bem também. Então, eu estou buscando solucionar o meu problema e o problema do cara. Pô, vamos fazer isso?
é bom para você, fica bom para mim. É aquela história até que tinha até um repórter antigamente que falava isso, que acabou virando deputado, né? Em São Paulo, hoje parece que já foi deputado estadual, agora virou deputado federal, né? Um deputado que falava assim, se está bom para ambas as partes, então está certo, né? Mais ou menos assim. Não sei se você lembra desse... Se quem é de São Paulo lembra desse deputado, entendeu? Então, se está bom para ambas as partes, tudo bem, mais ou menos assim. A questão também, se é o contrário, por exemplo, eu não estou preocupado com a relação, estou preocupado em resolver meu problema. Tá? Eu vou até comentar com você, não sei se eu dei esse exemplo para você, mas eu vou dar esse exemplo para você, que às vezes até a empresa que costuma negociar colaborativamente, determinado ponto da vida dela pode ser que ela tenha que negociar de uma forma competitiva. Tá? Vou dar até exemplo que aconteceu comigo, mas vamos primeiro terminar de falar aqui. Então, quando você quer... Eu estou querendo priorizar o resultado, mas não estou me importando muito com a questão da relação. Quando o cara, por exemplo, na hora eu vou sempre evitar os argumentos da outra pessoa, tá? Vou me afastar da proposta dele, vou impor e vencer a qualquer preço. Eu vou, até às vezes mentindo. Às vezes o negociador competitivo, ele mente. Ele diz assim, por exemplo, é a última peça, o cara tem milhares lá. É a última peça, estou fazendo esse preço para você porque é a última peça, faz aí. Se você passar no dia seguinte, ele compra a caneta. Você tem mais caneta dela? Tenho. Ali abre o armário, tem milhares daquela ali. Faz o mesmo preço, o cara é fácil. Beleza. Ele está te enrolando. Acontece muito essa questão, né? Ou como o pessoal fala hoje, né? Tá trolando. Né? O pessoal fala hoje, como é que é? Antigamente fala, estou brincando, agora tem outro nome que o pessoal dá. Como é que é o nome que o pessoal dá? Acho que é mais ou menos esse. Então, aí o que acontece? O cara vai e mente para você descaradamente, às vezes, para conseguir. É isso mesmo, trolando, zoando. Queria lembrar dessa... Tô zoando, faz assim, né? Mais ou menos assim. O cara, ele força a barra, mente para você descaradamente, não é o competitivo. Já o colaborativo, ele não mente, porque ele sabe como ele está mantendo a relação com o cara, né? Ele quer negociar depois. Amanhã, se o cara descobrir a mentira, ele pode ferrar, azedar a relação. Então, o que ele faz? Ele evita mentir, ele é muito franco com o cara, né? Ele dá um tempo para o cara pensar, a negociação é mais lenta, ela flui mais devagar. As pessoas, quase que vou tomar um cafezinho na tua... deixa eu dar um pulo aí para conversar com você. O cara não diz, vamos negociar, ele diz, vou dar um pulo para conversar com você. Vem aqui tomar um café comigo. É assim que o cara chama, como a negociação é mais colaborativa. Quando é competitiva, não, olha, eu estou vendendo aqui, tem a última peça para você. Você quer... até o Rafael falou que é zoeirinha. The Brinks eu não conhecia, não. The Brinks é nova para mim. Brinks é uma empresa de segurança. The Brinks, não conhecia essa, não. Mas tudo bem. E nos dois casos, tanto quanto você quer a relação, quanto você quer a substância, você tem que barganhar. Tá? Já contei para vocês, né, que a minha incursão lá no Oriente Médio, né, estava em Israel, e aí tinha a feira árabe lá, eu contei para vocês que cheguei lá na feira árabe, o cara falou um preço de um copo. Aliás, eu falei para vocês que ia mostrar o copo, nem mostrei, né? Vou trazer na próxima aula, então está aqui embaixo. E aí eu falei, o cara falou assim, acho que foi $30, se eu não me engano, 15, não, foi $30, acabei comprando mais baixo. Aí eu falei, beleza, fui pegar o dinheiro, o cara, não, você não vai negociar? Olhou para mim. Aí eu, de cara feia, você não vai negociar, não? Eu falei, pode? Pensei, né? Não falei, ok, então não quero dar 30, não, quero dar 10. Aí, não, 10 é absurdo, não sei o que lá. E foi, a gente chegou em 15, eu acabei comprando por 15, que era o que ele queria vender, né? Na verdade é essa. Né? A verdade é por aí. Mas só para você entender, o barganhar, ele faz parte do dia a dia do cara. Quando não barganha, o cara fica zangado. É verdade, fica zangado com você. Engraçado, né? Bem diferente, né? A filosofia oriental da ocidental, bem diferente mesmo. Né? É claro que ele tem uma margem muito grande quando ele vende um produto, e é engraçado que, por exemplo, eu ia comprar um tapete, todo mundo pensa, né? Vou no Oriente Médio, vou comprar um tapete. Todo mundo pensa... não, acho que não foi. Mas ele viu que eu não era de lá, entendeu? Aí o cara foi... Não é ingênuo, não. É porque ele quer, como eu falei, ele quer vender mais, entendeu? Essa é a questão. Por que ele faz isso? Porque o cara acha que ganhou, entendeu? Essa é a questão, tá? Para você... Quem perde numa negociação sai triste e não negocia de novo. A verdade é essa. Dificilmente você que perde na negociação, você vai negociar de novo. Agora, se você achar que ganhou, você vai sempre comprar naquela loja, entendeu? Essa é a questão, tá? A gente vai falar disso da psicologia, mas só para você entender como é que o negócio é. Por que ele faz isso?
para perder dinheiro, como você falou, o Daniel falou, o cara foi meio ingênuo, acabou perdendo dinheiro, mas ele ganhou um cliente. Todas as vezes que eu estava lá, aí eu falei, vou comprar no cara que o cara é barato. Aí o que acontecia? Anos depois, né, voltei lá, fui comprar no cara, o cara estava lá ainda, me reconheceu, ainda falou, Brasil, Pelé, não sei o que, falou assim para mim, eu falei, legal. E vendeu de novo para mim, por quê? Porque eu gostei, né? O cara mostrou para mim que estava perdendo, né? E, tá vendo? Você pagou um preço melhor, quis negociar com você, você podia ter pago esse preço. Então, dá a impressão que você ganhou. Então, ele te dá a impressão do ganha-ganha. O que vai acontecer? Você vai de novo. Eu brinco, eu acho que eu já comentei isso com vocês, não sei se eu já comentei, mas eu gosto de comentar isso. Eu vou perguntar, alguém alguma vez já foi num cassino? Tem algum aluno aí que já foi no cassino? Tem aí, pessoal, algum aluno que já foi num cassino alguma vez na vida? Na Argentina? Óbvio, você foi, Guilherme? Foi no cassino? O Vitor foi, o Daniel foi, vocês são jogadores, hein? Então vamos lá, vou perguntar. Você foi a primeira vez no cassino, jogou e ganhou? Primeira vez, você jogou e ganhou? Sim ou não? O Guilherme, sim. Jogou no cassino e ganhou. Agora a pergunta é, você jogou de novo? Ganhou $500. Você jogou mais uma vez? Jogou ou não jogou? Hein, Guilherme? Você jogou de novo? Jogou, né? Claro, com certeza, né? Depois ele perdeu €300. Agora eu vou perguntar, você foi no cassino e perdeu de primeira? A Caitlin foi e perdeu tudo. Você jogou de novo, Caitlin? Jogou ou não? Você foi, hein? Você tem. É porque o dinheiro não era seu, né? Fala a verdade. Se o dinheiro fosse seu, senão eu não fazia isso. O dinheiro não era seu, hein, Caitlin? Não é isso? Não é? O que acontece? Psicologicamente, então, só para já começar a introduzir alguns temas para você. Quando você perde, a tendência é uma tendência grande. Você não jogar de novo, você sabia disso? Quando você ganha de primeira, você vira um jogador, né? Acho que eu comentei, não sei se eu comentei com vocês, até de bolsa, né? O cara que joga dinheiro na bolsa a primeira vez e ganha, ele joga de novo. Com certeza ele joga de novo. Agora, o cara que joga a primeira vez e perde, a segunda vez que ele joga, ele já não faz um day trade, não faz um scalp trade, ele vai fazer um position trade, um negócio, uma estratégia de mais tempo, mais segurança. Por quê? Porque ele já perdeu dinheiro uma vez, mesmo que seja pouco, tá? É o swing trade. O day trade demora mais, né? É day trade mesmo, day trade, escreve com E no final. Day trade, tem day tracinho trade, né? O swing trade também mas o scalp trade é o pior. É aquele que você faz transação de minutos, né? Bom, esse é um outro assunto, né? Não vou entrar nesse assunto agora, né? Mas o que acontece? Quando você joga, isso é psicologicamente provado. Quando você joga dinheiro, podendo perder, e não perde, você ganha, você joga de novo. Tá? Agora, quando você perde, a segunda vez que você joga mais comedidamente, por exemplo, né, o cara foi jogar 21, tá? Né, foi jogar 21, Baccarat, né, que chama. Foi jogar lá. Aí foi jogar, perdeu dinheiro, que a tendência é você perder. O que ele vai fazer? A segunda vez que ele vai jogar na roleta. Aí joga o quê? No vermelho e no preto, que a chance de perder é menor. Não é verdade? Acontece isso. Agora, quando o cara de primeira vai e perde, é muito difícil. Perdão, de primeira vai e ganha, ele arrisca mais. Ele vai além, entendeu? Isso funciona. A Caitlin ganhou na primeira vez, por isso você jogou de novo. Ganhou na primeira vez, depois eu joguei de novo e perdi. Daí eu joguei de novo e perdi. Mas eu ganhei na primeira vez. Exatamente. Quando você ganha na primeira vez, é porque você botou 49% de chance de dar vermelho e preto. Não, 49% no vermelho, né? 49% no preto e uma aqui no zero, não é isso? Por isso que 2% no zero. Por isso que você botou isso aí, né, Guilherme? Então, tu é jogador, né? Do verdinho, né? Que é o zero, né? É o verdinho. Então, só para você ter uma ideia, isso está comprovado psicologicamente. Quando você joga a primeira vez e ganha, você joga de novo. Agora, quando você joga a primeira vez e perde, você não joga de novo. Isso aí, essa psicologia, ela é trazida para os negócios, para a negociação. Então, quando o cara faz isso, vira para você. Você foi numa loja a primeira vez, você não conhece ninguém, não conhece o cara, é turista, não sei o quê, babá. E o cara vira para você vai pagar os $30. Você gostou daquele troço, você vai pagar $30. O cara vira para você, não,
negocia comigo, você paga 15, o que vai acontecer? O cara tinha uma margem enorme. Ele podia ter vendido por 10 para você. Tá? Mas quando ele joga aquele valor, ele já sabe que você vai pechinchar. E aí ele fala, não, 30 também eu estou exigindo muito dele. Eu até aceito menos. Aí ele vira para você, vamos negociar. Mas ele já sabe quanto ele vai chegar. Entendeu? Chegou a 15. Se eu fosse um negociador, tivesse com, sei lá, um raiva naquele dia, eu tivesse querendo realmente. Aí eu tinha chegado a 10. E o cara ia vender a 10. Está entendendo o que eu quero dizer? A margem dele tinha uma margem grande de negociação. Então, o que ele faz? Ele perdeu dinheiro? Não. Ele ganhou dinheiro e ganhou um cliente. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque ele tentou usar uma ganha-ganha. Mostrar para mim que estava usando uma ganha-ganha. Na verdade, não era uma ganha-ganha. Eu estava dentro da margem dele, ele estava fingindo, aquilo que eu mostro para você aqui. Tá? Essa observação aqui. Ó. Pode haver problema nessa forma se apenas um dos dois lados agir de forma cooperativa. Tá? O outro, não, o outro estava agindo de forma competitiva, ele sabia a margem dele. Tá? Então, isso só para reforçar essa questão. Tá? O ganha-ganha todo mundo quer. Né? Não sei se você já fez algum curso de negociação, já viu isso, mas é sempre o chamariz, mesmo que seja competitivo, ele vai dizer, não, vamos negociar, você pode ganhar, eu posso perder, não sei o quê. Ele sempre vai te dar a sensação do ganha-ganha. Mas aí você vai reconhecer quando não é ganha-ganha. E aí é fácil reconhecer, às vezes até é discreto, mas você vai ver. Até pela pressão que o cara dá, você sabe que não é ganha-ganha, você sabe que é uma negociação competitiva. Vou dar um exemplo pessoal meu, né? Não sei se eu já dei aqui, mas eu vou dar um exemplo pessoal meu. Tinha eu uma empresa de informática, né? Acho que eu já dei esse exemplo para você. E eu buscava sempre fazer o ganha-ganha, né? Buscava fazer o ganha-ganha, negociava sempre. Às vezes me dava muito bem, às vezes me dava mais ou menos, né? Poucas vezes me dei mal, como essa daí do colégio, né? Acabei achando que me dei mal e me dei muito bem, tá? Mas na hora eu fiquei meio assim, sabe? Daquele gosto amargo na boca, tipo, fiz besteira, né? Mas foi isso, foi uma coisa meio assim. Aí o que aconteceu? Eu acho que eu comentei com vocês que eu fui nos Estados Unidos, comprei um bolão de placa 386SX, acho que eu já comentei. Aí o que aconteceu? O mercado foi lançar a DX. Aí o preço da DX começou a cair vertiginosamente, porque todo mundo só queria DX, 386DX, e eu estava com processador, com placa, tudo montado, placa, processador, memória, né? O CPU quase só botar na caixa e vender. Eu estava com tudo ali. E aí o que aconteceu? Saiu o DX, eu falei, puxa, e agora? Né? Aí o que eu queria vender logo as placas, porque eu sabia que o preço estava caindo, eu ia perder muito dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma negociação competitiva. Eu botei, olha, vou fazer um preço para você agora, camarada, para você levar tudo. Não era um preço bom para mim, né? Claro. E eu fiz assim, pressionei, usei todas as artimanhas que você vai ver aí, as estratégias de uma negociação competitiva. Só eu não menti, porque é questão de índole, eu não gosto de mentira. Mas eu dei uma pressão no cara. Eu falei, ó, tá aqui, eu só estou te vendendo isso porque é o último lote, realmente era. E estava pressionando o cara para o cara vender. Consegui vender. Quando eu vendi, ufa, mas eu não queria relação com o cara. Eu queria vender aquilo. Está entendendo? A minha prioridade era vender aquilo bem, o melhor possível. Então, por ser isso, por ter essa questão, né, aí eu falei, não, então, por conta disso, eu preciso vender logo. Se eu quero vender logo, é competitiva, não é um ganha-ganha, não é uma relacional. Eu não quero ficar amiguinho, porque se o cara voltasse a comprar comigo, beleza. Mas não, eu queria levar vantagem naquela negociação, porque se eu não levasse vantagem, eu ia ter um prejuízo muito grande. Então, eu fui e forcei a barra, acabei sendo competitivo. Então, mesmo as empresas que usam, e eu fazia muita negociação ganha-ganha, né, colaborativa, por quê? Porque eu ia, né, eu negociava com o SICAF, né, ou seja, vendia coisa para governo, vendia coisa para outros lugares. Tinha até cliente fixo, né, tinha cliente, por exemplo, tinha uma empresa de engenharia na Barra da Tijuca, que eu ia sempre, faz engenharia, desculpa, nem era para falar o nome, mas aí ia muito lá, fiz vários serviços para eles, entendeu? E aí tinha aquele negócio, não, ó, hoje eu estou sem grana, eu pago amanhã para você, olha, faz isso aí para mim, depois eu te pago. Tinha essa questão, já havia uma relação, né? No final, a relação boa para os dois. Eu fazia o serviço na hora que ele queria e eu era pago também, às vezes demorava um pouquinho, mas era pago tudo certo, sabe? Ou seja, eu estava satisfeito e eles estavam satisfeitos. Então, era uma negociação ganha-ganha, né? Mas esse caso, para me livrar daquelas placas, teve que ser uma ganha-perde, não teve jeito. E eu empurrei a placa até um preço
mais alto do que aquele que o cara poderia comprar. Ele poderia ter comprado até no mercado mais barato, mas eu forcei a barra para ele comprar logo que eu queria me livrar daquilo, e é o melhor preço que eu pudesse me livrar. Então acontece isso. Amanhã você vai ter uma empresa, se você já não tem, né, que você vai vivenciar essa situação. É uma situação, às vezes acontece, a empresa, eu sempre negociei ganha-ganha, sempre negociei colaborativo, mas naquele momento eu preciso negociar competitivo. Então acontece isso, tá? Às vezes até você, às vezes uma máquina que você precisa comprar, quebrou a tua máquina, você precisa comprar um preço mais baixo, que você tem que entregar. Você tem várias coisas que podem acontecer que levam você a determinado ponto fazer uma competitiva, não fazer uma colaborativa, ou às vezes aparece um grande cliente, você sempre faz competitivo, mas aparece um grande cliente que vale a pena você fazer uma concessão, porque aí você vai ter o teu nome vinculado àquele cliente e aquilo vai te dar uma visibilidade ou vai abrir portas com outros clientes. Então, isso tudo você tem que pesar na balança, ver qual a melhor opção para você fazer. Lembrando que o barganhar, ele é para as duas coisas. Você vai barganhar de qualquer maneira. Quando você não barganha, você não negocia. Tá? Então, a barganha ela faz parte da negociação. Tá? É vital para a negociação. Falando um pouquinho sobre 21 atitudes de um negociador eficaz. O que acontece? A Tajra, né, que é até uma autora que eu gosto muito, que fala sobre comunicação empresarial e fala um pouco sobre negociação, então bastante coisa eu pego da Tajra, mas eu pego de outros autores também. Né? Então, o que acontece? Para você ver, a Tajra tem uma visão, um enfoque mais ético, mais, né, como é que eu falo, mais colaborativo, né? E tem outros autores que têm um viés mais competitivo. Eu pego os dois para você entender, eu quero que você aprenda. Então vai ter, na verdade, você vai conhecer uns 5 a 6 autores aí, a gente está colocando esse material muito interessante, porque, como eu falei para você, vale por um curso. Você tem curso que você contrata, que você não vai aprender tão a fundo como você vai aprender nessa disciplina. Por isso que eu brinco com você que é uma disciplina que tem mais cara de pós do que cara de graduação. Ela está te mostrando como é que você vai fazer na prática no mercado. Se você seguir, guardar esse slide, amanhã você seguir, você vai ver que vai ser muito útil para a tua vida, para a tua carreira, para o teu negócio. Tá? Então, vamos falar 21... O que aconteceu? Fizeram uma pesquisa e viram que aqueles caras que eram bambambam, os bons negociadores, eles tinham algumas características que tornavam eles tão bons assim. Tá? E aí a Tajra foi e juntou, outros autores, juntou 21 características do negociador eficaz. Você vai ver que alguns desses temas você vai ver em determinados lugares mais adiante. Por exemplo, saber ouvir vai estar mais à distância, mais adiante você vai ver de novo, tá? Que são atitudes atitudes ou coisas, aspectos da personalidade do negociador e em alguns tipos de negociação tem que transparecer. Tá? Então, a gente vai falar, de uma forma genérica, dessas 21 atitudes do negociador eficaz. Tá? E vamos falar e vamos explicar. Então, a primeira, ter conduta ética. Aí você vai falar assim para mim, professor, o cara que é da colaborativa, tudo bem, eu até vejo que o cara tem que ter conduta ética. Mas o cara da competitiva precisa ter conduta ética? Precisa. Por quê? Porque ele tem uma reputação. Né? Não sei se eu comentei com vocês, mas eu tinha um colega, né, um conhecido, que o apelido dele era Dick Vigarista. Já comentei isso com vocês aí? Não. Comentei? Vocês lembram do Dick Vigarista? Né? Porque ninguém queria negociar com ele. Todo mundo sabia que era aquele cara que tinha a lei do Gerson na cabeça. A lei do Gerson, eu quero levar vantagem em tudo, certo? Por causa de um anúncio que tinha nos anos 70 lá no Rio de Janeiro. De um cigarro, acho que era um cigarro. Tá? Então, esse cara, a lei do Gerson, o cara ele era terrível, né? Ele só não tinha um bigodinho assim, o bigode dele tinha um bigode, mas não era aquele assim. Era o Dick Vigarista, o cara. Por quê? Ele mentia, ele enganava, ele enrolava. Então, o que acontecia? Ele não tinha uma conduta ética. Ninguém queria negociar com esse cara. Ninguém queria negociar com esse cara. E ele se achava, né? Esses caras se acham. Porque eu passo todo mundo para trás, que eu engano todo mundo. Na verdade, ele está se enganando. Né? O que vai acontecer? As portas vão fechar para eles. Então, na época já tinha muita porta fechada, e outras portas até dos novos iam se fechar, porque a reputação, você tem que zelar pela tua reputação. Então, a ideia é você não mentir, evitar mentir. Quando contar uma mentira, vamos dizer assim, se tiver que contar uma mentira, que ela não seja algo, né, que não tenha vamos dizer, um efeito, né, devastador, o ideal é não contar. Eu sempre brinco, né? O que você omite, você não mente. Eu não mentia, mas eu omitia algumas coisas, tá? Algumas coisas. Às vezes você vai vender, você fala o que é bom de um determinado objeto, de um determinado produto, não fala o que é mal. Você não está mentindo. Você está ressaltando os aspectos positivos, é diferente.
né? É claro que se a pessoa perguntasse, mas isso aí tem algum problema? Eu dizia, porque se amanhã ela descobrisse que tinha um problema, ia parecer que eu enganei ela. Então, sempre fiz isso, a minha vida inteira, porque eu sempre zelei para a questão da reputação, né? E para você zelar pela reputação, você tem que ter uma conduta ética. Então, apesar de ser difícil se definir o que é ético nos dias de hoje, é verdade, uma vez a sociedade tem pontos de vista diferenciados, porém a honestidade, eu vou frisar isso aqui, é um princípio universal, sendo bem aceito em todas as culturas, devendo fazer parte de todas as negociações. Além da honestidade, o cara tem que ser coerente, tem que respeitar o próximo, ter intenções claras e inspirar confiança na outra parte. Está sublinhado isso por quê? Porque mais adiante a gente vai falar de algumas táticas para você inspirar confiança no outro. Tá? Se você leu aquele livro que eu indiquei para você, cadê o livro? Como fazer amigos e influenciar pessoas, ele fala sobre isso também. Apesar de não cair, né, na disciplina, a tua vida, né? Eu indico para a tua vida. Quando você quiser ler um dia, você vai ver que foi muito bom para você. Ah, foi bom mesmo, professor, foi legal, valeu, melhorou minha vida nisso, melhorou minha vida naquilo, estou procurando ele. Não sei se eu já guardei. Eu já guardei. Vou ver aqui. Acho que eu já guardei. Não, está aqui. Você pegar esse livro aqui e ler, você vai ver que tem muita coisa que fala sobre a questão ética, sobre a questão de inspirar confiança no outro. Então, é muito interessante isso. É para a vida, tá? Não é para a disciplina. Sendo esse o elemento essencial para o processo de negociação eficaz, a questão de inspirar confiança. Por quê? Quando você não confia na outra parte, a tendência é você não acreditar nela. Se você não acredita nela, os argumentos dela são infrutíferos, ou seja, ela pode explicar, mas você fica, será? Lá dentro, às vezes você não fala assim para ser educado, né? Mas você fica assim, será que é isso mesmo? Não sei não, hein? Não sei não. Pode ser, né? Pô, quem sabe, né? Você pode pensar isso. Tá? Outra coisa, além da conduta ética, ter autoconhecimento, né? Voltando a dizer, tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que você já deve ter lido, chamado A Arte da Guerra, né? Na Arte da Guerra diz que se você se conhece bem, se você tem profundo autoconhecimento, se você se conhece bem, né, você tem 50% da batalha ganha. Tá? Então, tá aqui, ó, faz necessário conhecer os próprios limites a fim de se saber até onde posso avançar e quando eu vou recuar. E o que é possível absorver e como se afastar de situações que não perdeu o autocontrole. Por exemplo, tem caras, principalmente de negociação competitiva, que ele quer te tirar do sério. Ele quer que você fique irritado, que você fique nervoso, porque aí ele acha que você fazendo isso, ele vai conseguir te empurrar. Você, vou fechar. Tem aquelas pessoas que tem aquele negócio, né? Perdido por 100, perdido por 1000, o cara acha que perdeu e aceita. É uma estratégia ruim, né? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de estratégia, mas tem gente que usa, tá? Sun Tzu diz em seu livro A Arte da Guerra, se você conhecer a si mesmo, tem 50% de chance de ganhar a disputa, tá? É verdade. Conhecer outra parte, aí você tem 100%. Se você se conhece a outra parte, tem 100% de chance de ganhar a guerra. Então aqui diz assim, procure saber com quem você vai negociar, com que, né, que você vai negociar, se possível conhecendo seu perfil psicológico. Então é com quem mesmo. Seus gostos, preferências, qualidades pessoais, isso pode afetar a forma como você deve se vestir, a linguagem adotada, o modo de abordagem de negociação. Por exemplo, você vai negociar com um cara muito formal, tá? Se você for de camiseta, regata, o cara já vai te olhar meio... Esse cara não está me valorizando, né? Aí se você, por exemplo, você está vendo, eu dou aula sem gravata, tá? Já dei aula com gravata, mas eu dou aula sem gravata para ficar, que a gente chama no nível do aluno, no mesmo nível do aluno, tá? Ou seja, você poder, não precisa me chamar de senhor, não ter formalidade comigo, a ideia é que você, né, tenha liberdade. Quanto mais liberdade você tiver, melhor vai ser seu aprendizado, né? Que você não vai, né, colocar o professor no pedestal, até porque eu, com certeza, eu tenho conhecimento, de repente, em alguma área maior do que você, mas você vai ter, em outra área, você pode ter um conhecimento maior do que o meu. Então, pode ser que eu te ensine nisso, mas em outra área, pode ser que você me ensine. E eu aprendo muito com meus alunos, já falei isso para vocês. Então, a ideia, por exemplo, numa negociação, o que acontece? Se você faz um planejamento e descobre como é que a outra pessoa que você vai negociar a tendência é o quê? Você usar uma estratégia mais assertiva, né? Você conseguir lograr êxito na estratégia, porque você sabe quem é,
você sabe que determinadas estratégias não vão funcionar. Vou dar um exemplo do trato feito para você. Tá? Uma vez chegou um cara no trato feito, não sei se você já viu esse episódio, se você não viu, você vai lembrar. Quer dizer, se você viu, você vai lembrar. Se você não viu, claro, você não vai lembrar. Ele está vendendo uma máquina, que era uma máquina caça-níquel disfarçada numa máquina de chiclete. Então, tinha uma pessoa vendendo isso, foi lá, o trato feito. Foi justamente com o Rick, que é o negociador mais, né? E o Rick gosta muito de variar as técnicas de negociação. Se você ver esse filme, depois que você aprender a parte de negociação, você nunca vai ver mais essa série do mesmo jeito. Você vai reconhecer as diversas estratégias que ele usa. Ele usa de propósito, ele tem a estratégia preferida dele, a que ele mais gosta de usar, tá? Mas ele usa outras para variar, para você ver que ele tem conhecimento, né, de uso de outras estratégias. Tá? Então, você vai ver que ele não usa sempre a mesma, ele às vezes varia. Mas aí foi um cara negociar e o cara era metido a esperto, achou que ele sabia. Né? E ele foi usar uma abordagem conhecida, a gente chama de velha, né, nessa negociação. Então, ele chegou lá, ele queria 15 mil nessa máquina. Aí o Rick falou, não, 15 mil não pago, eu pago 4. E aí chegou a 7, ele falou assim, não, mas eu só vendo se você me der 7.500. Aí o Rick falou, não, eu só vou pagar 7. Ah, se você não comprar comigo 7.500, eu vou embora. O Rick, então tá, foi um prazer te conhecer, pode ir embora. O cara botou a máquina desse tamanho debaixo do braço e levou. O que aconteceu? Ele estava usando uma tática. Existe uma tática que você finge, você quer negociar, quer continuar negociando, você finge que vai embora para ver se o cara te chama. Às vezes acontece isso, o cara chama você de novo. Fulano, vem cá. Se você vê aquele outro, né, que são os reis de Chicago, são dois, é um trato feito que tem em Chicago, eles usam muito essa estratégia. O cara está indo embora, ele deixa o cara indo embora, e ele falando, vem cá, vamos negociar. E negocia. Tá? Então acontece isso. Mas o Rick não usa essa. Mas o cara usou com ele, que é uma estratégia super manjada. O cara finge, chama de retirada aparente. Ele pegou o bem dele e falou, não, vou embora então, você não quer 7.500, você não quer? Então vou embora. Aí o que aconteceu? O cara saiu da loja, passou algumas horas, ele voltou de novo com aquela cara de trouxa dele lá, chegou lá, cabeça baixa. Aí chegou assim e falou assim, olha, cara, você paga os 7 mil, até por 6.500 eu fecho com você. O cara, não, falei que ia pagar 7 mil, até está sendo filmado, né? Você vai pagar 7, falei que ia pagar 7 mil, vou pagar 7 mil nisso aí. O cara, tá bom. E ele fecha com o cara. Porque o que aconteceu? Ele queria que o Rick chamasse ele. Que acontece isso. Às vezes, quando o cara quer muito uma coisa, e ele demonstrou que queria muito, o cara finge que vai embora, é uma estratégia, e aí, quando ele finge que vai embora, o outro, não, fulano, eu quero muito isso aqui, volta aqui que eu vou negociar com você. E acaba pagando quanto o cara quer. Então, o que acontecia? Ele não conhecia a outra parte. Ele tentou uma estratégia a erro, sem conhecer aquele negociador. Ele conhecia ele, sabia que ele podia usar a estratégia, mas não conhecia a outra parte. Por isso, a estratégia foi mal sucedida. Tá? Acontece muito isso. Não acontece pouco, não. Acontece muito. Por isso, você tem que fazer um planejamento bem adequado. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Tem objetivo claro. Ou seja, aquilo quando você vai negociar, você tem que saber qual é o teu preço mínimo, quanto é o mínimo que você aceita, quanto é o máximo que você aceita. Máximo que eu falo assim, quanto é que o máximo você pode conseguir, né? Porque, claro, você quer o maior preço possível, mas às vezes tem um preço que é ridículo, você não nem fala para o cara porque não existe, não é, né? Por exemplo, você pega um carro velho, um carro, sei lá, 2010, né? Um carro simples aí, pensar aí num carro simples de 2010, sei lá, um K, você pega um K, aí vira para o cara e fala assim, quanto é que você quer um carro? 100 mil. Celta, pronto, o Rafael falou, Celta, o Rafael falou, Celta. Chegou, pegou o Celta e falou, eu quero 100 mil no Celta. Pô, mas o Celta não custa isso. Então, ou seja, é uma proposta absurda, né? Ninguém vai fazer uma proposta absurda. A ideia é que a proposta comece, você tem que começar acima de onde você quer chegar, um pouquinho acima de onde você quer chegar. Nunca exatamente onde você quer chegar, né? Sempre um pouquinho acima, mas algo que seja lógico, não um valor ilógico. Você vai chegar com um valor, quanto é que você quer nesse carro? 100 mil. Cara, beleza, não quero saber, tchau, obrigado. Tá? Ou seja, tem que ser muito tunado para ele valer 100 mil, 2010 valer 100 mil, tem que ser muito tunado. O Carlos Eduardo, muito tunado mesmo. Super tunado, diria que tinha até jato, né? De ouro por dentro, pode ser assim vai, de ouro por dentro vai. Aí é até mais caro, né? Então, tem que ter os objetivos claros, o mínimo que você chega, quanto você pode oferecer, qual vai ser o teu primeiro lance. Você
Você tem que ter os objetivos bem claros. O que você aceita como moeda de troca, a gente vai falar de moeda de troca mais adiante, mas é o que não faz parte da negociação que eu coloco para você poder negociar, né? Acho que eu comentei com vocês de um pano verde que eu comprei, que o cara me ofereceu uma bolsa. Essa bolsa não fazia parte do pano verde, é um outro negócio que ele falou assim, olha, eu vendo com a bolsa por você por esse preço. Eu falo, mas eu queria pagar mais baixo. Eu falo, mas essa bolsa vale muito, eu fui ver na internet, valia mesmo. O cara vendeu o pano verde com a bolsa para mim, eu paguei, eu posso vender a bolsa separado, vou ganhar dinheiro com a bolsa e o pano verde vai servir para o trabalho que eu quero fazer. Está lá, é um grandão, não é esse aqui atrás não, tá? Então, só para você entender como é que o negócio funciona. O que eu aceito, qual é a minha moeda de troca, que concessão eu posso fazer, que concessão eu posso aceitar, eu tenho que ir com os meus objetivos bem claros. É óbvio que assim como eu sei os meus objetivos, eu tenho autoconhecimento, eu conheço outra parte, eu preciso conhecer, se eu tenho metas claras, está aqui, ó, você pode ver melhor, se preparar para definir estratégias que sejam mais adequadas, sabendo até que ponto eu posso negociar, quais os fatores que podem ser considerados, as margens, né, os outros aspectos. Conhecer os objetivos do interlocutor. Então, se eu conheço ele, eu tenho que saber até onde ele vai, que tipo de estratégia eu posso usar com ele, que tipo de tática eu tenho que usar se por acaso ele tentar alguma coisa comigo, qual o preço que ele quer chegar, qual o preço que ele costuma vender, qual o preço que ele chegou com os outros negociadores. E eu tenho que fazer uma série de levantamentos nesse planejamento para poder chegar nesses dados. Para quê? Para quando eu for na negociação, no momento de negociação, eu sei o que eu vou fazer. Né? A gente brinca. Tem duas formas de você negociar. Uma forma que é proativa, que você vai fazer o planejamento, se preparar, etc. E a reativa. Apareceu o negócio lá, vamos negociar, você corre para ir. Claro que a reativa, o resultado é sempre ruim. Né? Você botou aí Limocelta, o que é isso aí, rapaz? Limocelta. Eu não sei o que é isso, não. Tá bom. Depois você explica aí, Rafael, o que é isso. Tá? Mas aí, da mesma forma que é importante ter os seus objetivos claros, também é necessário que se conheça os objetivos da outra parte, que pode afetar diretamente a estratégia e o limite da negociação. Tá? Então, a ideia, às vezes, quando o cara traz uma surpresa, e a gente explica justamente a neurotática, porque a neurotática ela acaba surpreendendo mesmo os negociadores que são negociadores antigos, porque ele não vai reconhecer a tática que você está usando, a abordagem que você está usando, vai achar que você não está usando abordagem nenhuma, mas na verdade você está. Tá? A Limousine Celta, essa eu nunca vi, não. A Limocelta eu nunca vi, mas deve ser nessa faixa que eu falei aí. De repente, talvez até um pouco mais caro. Ter flexibilidade durante a apresentação das ideias, opiniões e argumentações. Tá? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Às vezes você foi com o objetivo, mas aí a pessoa vai e te oferece uma outra coisa, e aquela coisa que a pessoa está te oferecendo é melhor do que aquela que você veio buscar. Já aconteceu comigo, na época da minha empresa. Eu ia com o cara com uma ideia para fazer determinado serviço com o cara vai e me propõe outro. Ao invés de fazer isso, dá para você fazer isso não? Eu falei, ótimo. Se eu não quisesse ouvir, fosse lá e não deixasse o cara falar, né? O que ia acontecer? Eu não ia ouvir essa proposta melhor, ia fazer aquele troço menorzinho, né? E aí não ia ficar tão satisfeito. Às vezes você tem flexibilidade, porque às vezes você vai ouvir uma coisa, às vezes você não gosta, mas logo a seguir pode ser que venha uma coisa boa. A ideia é você ouvir, né? Ou seja, sempre escutar, e além de escutar, você ter flexibilidade para aceitar determinadas coisas. É claro que, quando você faz o planejamento, até a flexibilidade é planejada. Você sabe até onde você pode ir e aonde você não pode ir de jeito nenhum. Então, é uma flexibilidade dentro de um range. Nunca uma flexibilidade, para tudo eu sou flexível. Não, não. É flexibilidade dentro daquele range onde você vai ganhar dinheiro. Muitas vezes tem negociador que não é hábil, que ele acaba perdendo dinheiro. Ou seja, aquela negociação não foi favorável, foi um ganha-perde contra ele, né? E acontece isso às vezes, tá? Nossa aula é até 10h30, não é isso? Se eu não me engano, é isso, pessoal? Sim? 40, beleza. Então, vamos até onde vai dar para a gente ir. Então, é muito importante ter flexibilidade, pois no decorrer do processo de negociação pode ser necessário revisar os posicionamentos colocados, tá? Pode acontecer isso. Ia ficar um negócio aqui. Pronto. Aqui, entender o contexto da negociação. O que acontece? Às vezes, vamos pensar nesse problema que a gente está vivendo agora, na pandemia, né?
Você, às vezes, negociou determinada coisa, numa época, por exemplo, antes da pandemia, você negociou, digamos que você venda carro, tá? Então, você chegou, antes da época da pandemia, você chegou e vendeu um carro, aquele modelo, por X, certo? E aí o que aconteceu? Houve a pandemia, muita gente demitida, menos empresas, tem várias empresas fechando, etc. e tal, e agora aparece um carro exatamente igual para você para negociar. E aí você vai negociar o carro, você conseguiu X naquela época. E agora você tenta conseguir X e não consegue. Por quê? Porque o contexto mudou. A realidade mudou, as pessoas estão com menos dinheiro. Aquilo ali, estou com o cabelo aqui, pessoal, está incomodando, por isso que eu estou fazendo assim, viu? Desculpe. Então, o contexto mudou. O contexto da negociação mudou. Por causa disso, os valores, né, da negociação podem mudar. Vou dar um exemplo para você que aconteceu de verdade, uma coisa que aconteceu comigo em 2007. Né? Em 2007, houve aquela crise. O que aconteceu? Os bancos retraíram, só ficou Banco Brasil e Caixa oferecendo dinheiro. O resto, os bancos retraíram. O que aconteceu? O dinheiro escasseou no mercado. Ficou com menos dinheiro no mercado. Então, as pessoas estavam comprando menos a prazo. Então, o que aconteceu? Na época, o comércio deu uma retraída. Né? E, é claro, retrai comércio, retrai tudo. Né? Eu já fazia alguns serviços na época de dar aula, outras coisas mais. Na época, estava com uma coordenação na mão. O que aconteceu? Eu tive que dar uma parada, porque quando a gente para determinadas coisas, porque aquilo ali não tinha mais tantas oportunidades no mercado, tantas coisas assim, então a gente acaba dando uma freada, né? As oportunidades diminuem, né? Porque é uma época de crise, você não sabe o que vai acontecer, mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo agora. Tem muitas lojas fechando, muitas empresas assim. Então, esse cenário, ele modifica a forma de negociar. Vou dar um exemplo do trato feito. O trato feito, por exemplo, teve um cara que chegou lá no trato feito e falou assim, eu quero vender isso aqui por 10 mil. Eu fiz uma pesquisa, em 2005 foi vendido por 10 mil esse produto. Lembrando que lá as coisas abaixam, né? Aqui as coisas sobem de preço, lá as abaixam. E aí ele falou, tudo bem, em 2005 você conseguiu isso, mas em 2007 a gente está no meio de uma crise do subprime, esse troço que você vendeu por 10 mil aí, você só vai conseguir vender por 4 agora. O cara ficou chateado, sei que lá, chamaram o especialista repetiu a mesma coisa que ele falou, e aí ele virou e falou assim, não, tudo bem, eu vou vender esse preço. Ele vendeu, porque mudou o contexto, né? A forma com aquilo, ou seja, todo o ambiente da negociação mudou, tem crise, as pessoas têm menos dinheiro, e você tem que se adaptar a essas mudanças, com certeza. Tá? Além disso, né, vamos lá, né, os resultados de uma negociação podem variar de acordo com o contexto em que ela ocorre. Isso inclui o que é negociado, com quem se negocia, para quando você vai receber um produto, as condições oferecidas, o motivo da negociação, etc. Eu vou dar um exemplo para você. O que acontece? Às vezes você quer comprar um produto, né? Você pega lá o celular, entra num site desses que vende online, e aí o cara fala para você assim, olha, a entrega é grátis. Né? Aí você fala, tá bom, qual é o prazo de entrega? O cara fala para você assim, 40 dias, entrega grátis, 40 dias. Aí você fala, não, mas eu quero receber daqui a 2 dias. Então você vai ter que pagar via aérea, que é X, não sei o quê. Então, para você receber antes, né, você vai ter que pagar mais caro. Né? Mudam as condições. Né? Isso tudo, ou seja, cada coisa que se altera numa negociação vai alterar o final dela. Então, às vezes, uma negociação que hoje é benéfica para você, muda a situação, às vezes não está tão benéfica assim. Né? Eu volto a dizer, se eu tivesse com uma empresa de informática hoje, né, tivesse com alguns equipamentos assim no estoque, né, para poder usar, com essa crise, essa pandemia, eu estaria com tudo já, vamos dizer, parado lá, porque não tá saindo tanto, as pessoas estão, vamos dizer assim, ganhando menos dinheiro. Né? A gente vê para a questão dos professores. Né? Vou dar um exemplo para você, aconteceu comigo, semana passada, acho que eu comentei, não, acho que nessa sala eu não comentei. Eu sou tutor de uma faculdade de São Paulo há muitos anos mesmo. E aí tem um valor por aluno que eles pagam, né? Um valor. Agora, só que aconteceu o seguinte, se você está sabendo, demitiram 11 mil professores em São Paulo. Tem 11 mil professores né, procurando emprego. O que eles fizeram? Aquilo que há anos que eu já sou de lá, e eles sempre pagavam um valor X. Tá? Eles resolveram agora reduzir esse valor para 1/3 por aluno, ou seja, aliás, eu ganhava por aluno, agora não vou ganhar em grupos. Até 5 alunos é tanto,
de 5 a 50 é tanto e mais de 50 é tanto, né? Se bem que a maioria das turmas estão de 1 a 5 alunos. Então, quer dizer, dificilmente eu vou chegar naquele valor total. Aquele valor final era o valor que eles pagavam antes. Agora, ou seja, para 5 alunos, agora eles vão pagar esse valor. Aí o que eu falei para esse preço? Não dá para continuar. Infelizmente, eu não vou poder continuar. E eu saí. Ah, você está há tantos anos. Pois é, mas as condições mudaram. As condições pioraram muito, ou seja, eu tenho um valor, né? Eu tenho um preço, meu trabalho tem um preço. Eu tenho anos de mercado, não sei o que lá. Então, também tenho que valorizar o meu trabalho. O que eles viram? Eles viram a oportunidade. Tem muito professor desempregado, então, beleza. Vou baixar o preço, todo mundo vai aceitar para não ficar desempregado, né? Só que nem todo mundo aceita, né? A verdade é essa. Os bons não costumam aceitar, acho que eles que valorizam o serviço deles não costumam. Estou dizendo que eu sou bom, não, viu, pessoal? Estou dizendo que eu valorizo o meu serviço, tá? Os que valorizam o serviço, com certeza, eles não vão aceitar porque vai estar desvalorizando o serviço. Daqui a pouco o professor está ganhando bom lixeiro, né? Então não dá. Obrigado, Daniel. Valeu, obrigado. Eu estou falando, não é bom a gente se elogiar, né? A gente pode receber elogio, não é bom a gente se elogiar. Então, só para você entender como é que funciona. Às vezes as pessoas aproveitam os mercados para comprar mais barato, né? Eu até brinquei com outra turma, eu falei assim, se eu tivesse muita grana guardada, muito dinheiro guardado, nessa época eu compraria uma loja, que as lojas estão vendendo, loja rodo, você pega o jornal, né? O online também, aquela W Móveis, esses sites que vendem essas coisas, você vê lojas baratíssimas, lojas que antes estava X, também está vendendo por metade do preço, porque ninguém está comprando, né? Então eu compraria uma loja, mas não abriria o negócio agora, eu compraria uma loja, segurava a loja para depois, né, para depois abrir. Quando o negócio melhorasse, eu abria. Mas a hora de comprar é agora, porque está todo mundo vendendo e ninguém está comprando, está todo mundo com medo de comprar. Então, comprar loja é o melhor momento para comprar loja agora, né? Mas não é o melhor momento para você abrir um negócio, tem que esperar melhorar um pouquinho mais para abrir, né? Eu sou consultor, eu faço isso, né? A gente faz essa análise. Só para você ver, não é o melhor momento. Por quê? Porque as condições, o contexto da negociação dizem que não é a hora de você abrir negócio, é a hora de você esperar, né? Mas para você comprar um imóvel é o melhor momento, porque os imóveis estão muito baratos, principalmente lojas e etc., né? Estão bastante baratos, então é o melhor momento para fazer isso. Mas o problema é que a gente não sabe quanto tempo você vai ficar esperando para abrir o negócio, né? E por não saber isso, acaba menos gente comprando, porque as pessoas estão esperando, né? Muita gente está esperando as coisas se regularizarem para poder fazer alguma coisa. Então tem essa questão. Por isso que a gente vê tanta gente reclamando, às vezes, está reclamando do mundo, não sei o que, porque o problema não é saber, o problema é não saber o que vai acontecer. Quando você sabe o que vai acontecer, ou o tempo que você vai ficar, você espera, né? E agora, quando você não sabe quanto tempo, é difícil esperar, né? E você tá, a maioria dos projetos, as pessoas estão paradas, né, esperando as coisas acontecerem. Então, vamos continuando aqui, pessoal. Entender o que não foi falado. A gente vai falar nisso, tem uma parte da disciplina que a gente fala sobre comunicação não verbal, tá? E é bacana, muito bacana, porque às vezes você vai para uma negociação e a pessoa te dá sinais se ela está gostando, se ela não está gostando, se você vai conseguir continuar a negociação naquela estratégia, se você vai ter que abandonar aquela estratégia e ir para outra. Ela te dá sinais claros do que você tem que fazer. Sinais bem claros do que você tem que fazer. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Como gestor, eu estava com um gerente de divisão, e aí fui eu e 2 gerentes de divisão falar com, vamos dizer, uma área, que é uma área de varejo, tá? Lá de onde eu trabalhava. E aí era eu para a parte de planejamento, essa moça para a parte de marketing, que fazia a questão de pesquisa de marketing, e um outro cara para a questão de infraestrutura, né? Aí o que aconteceu? O cara falou assim, olha, eu preciso saber isso. Eu falei, para você saber isso, tem que fazer uma pesquisa. Na hora que eu falei, tem que fazer uma pesquisa, a mulher fez assim, ela botou a mão na boca e fez assim. Aí o cara virou e falou, fulana, eu preciso fazer uma pesquisa. Ela fez assim, o cara. Não, a gente tem que ver. Ela já disse que não ia fazer. Os sinais, né, ela já tampou a boca, tipo assim, não vou falar o que eu queria falar um negócio, não vou falar. E começou a fazer assim, aí fulano, o que você vai fazer? Ela tirou a mão da boca, mas ela... vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, quando acabou a negociação, o cara que já me conhecia há muitos anos, ele virou para mim e falou assim, não vai sair pesquisa não, né? Eu falei assim, acho que não vai não. Entendeu? Porque pela cara que a pessoa fez, eu já vi que não ia sair, entendeu?
Então, tem essa questão, né? Entender o que não foi falado. Muitas vezes, eu volto a dizer, isso foi muito útil para mim. Aí tem aquele livro, né, que a gente já mostrou, 2 livros, né, sobre isso. Né, a questão do corpo fala, né, que eu já mostrei para você. Esse aqui vendeu muito por causa dos desenhos, né? Eu sempre brinco, né? Eu gosto muito desse livro. Até o cara que não gosta de ler, ele lê, vê os desenhos, entende, fala, pô, legal, legal, já, né? E esse aqui, vai aqui para quem gosta de ler, porque esse livro é mais grosso, praticamente só tem texto, tá? Eu acho esse aqui, particularmente, ele é muito bom, excepcional. É de um cara do FBI, eu acho que da CIA, né? Uma coisa assim, que esse cara, ele que ele fazia? Ele fazia cariações, né? Fazia interrogatórios, né? E aí os sinais do cara, ele sabia nitidamente se o cara estava falando a verdade, se estava mentindo, o que ele estava fazendo. Ele tem vários exemplos aí no livro. O livro é muito bom. E aí o que acontece? E aí a ideia é que você entenda o que não foi falado. A gente vai... Tem alguns slides que eu peguei até desses livros, tá? Que vocês vão ver aí nos nossos slides aí, que você vai ver. A gente fala do que interessa para a negociação. Eu peguei alguns sinais que interessam para a negociação. Então, tem 3 slides, pelo menos 3, acho que 3 slides, que dizem o que interessa quando você diz estou no caminho certo, não estou e eu tenho que mudar de estratégia porque não vai dar certo. Então, tem 3 coisas assim, bem crassas, né? Então, entender o que não foi falado, a percepção de indícios do que não foi discutido, não foi verificado. Às vezes, a pessoa, no meio de uma discussão que ela está falando, ela não abre alguma coisa que era importante ela abrir. O fato dela não abrir, né? Vou dar um exemplo, tem uma série que eu comecei a ver, não sei se você já viu, chama Designated Survivor, que é um cara que substitui, ele era o cara mais improvável e aí colocam ele para substituir o presidente, é uma série da Netflix. Eu falei, beleza, Letícia, tudo bem, dá o presente, já deu, beleza. Então, só para você entender, essa série é muito interessante, porque é um cara que substitui a presidência e tem vários lances de negociação, às vezes negociação política, então e ele traz realmente coisas que assim você vê que acontece na prática, né? Então essa série do Designated Survivor tem um negócio que o cara é assessor de imprensa, aí o outro vira e fala assim, olha, tem uma notícia aí que vai sair daqui a 4 horas, eu preciso da confirmação sua. Aí o cara, eu não confirmo, nem eu não confirmo que tem, nem que não vai ter. Aí o cara vira para ele e fala assim, então você já me disse que eu precisava saber. E vai e sai. Exatamente isso. Às vezes aquilo que você não fala, que você não diz, acaba te chamando a atenção, né? Então, muitas vezes, os aspectos deixam de ser discutidos, podem favorecer indícios sobre fatores importantes que devem ser analisados criticamente para que seja possível entender melhor os motivos da omissão. A comunicação não verbal também transmite muitas informações. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar um negócio, você vai comprar essa caneta. E aí, uma característica importante para a caneta é o peso dela. Não sei se você sabia, mas as canetas caras, né, elas têm um peso, tá? Um peso, né? Então, aquela que a minha escrita fica tão bonita, né? Porque a caneta, a carga é bonita, a carga é boa, desliza rápido, e o peso da caneta ajuda, né? A minha letra fica mais bonita. Não sei se você já chegou a essa conclusão. Algumas canetas realmente deixam a letra mais bonita, né? Tem uma fluência melhor, não sei o quê. Tem, por exemplo, né? Eu não vou falar da marca, mas tem uma até que eu fiz uma pesquisa sobre ela. Eu achei muito legal, quando eu acabei querendo uma por causa disso, só que a caneta é bem cara. Então, só para você ter uma ideia, né, o que acontece? Tem aspectos, né? E a pessoa começa a falar, olha, essa caneta tem a tampa boa, tem a carga boa, tem não sei o que, não sei o que lá, e ela não fala do peso da caneta, por exemplo. Se for uma caneta cara, né, o peso da caneta é importante. E aí não fala do tamanho, não fala do peso, não fala qual é a carga. São aspectos que você fala, isso é fundamental na caneta, qual é a carga que ela usa, né? Então, são aspectos fundamentais, né? Estou dando um exemplo. Então, se eu não falo nisso, a tendência é você achar, poxa, se ele não falou, é que o negócio não deve ser bom, né? Mesma coisa celular, né? Você pega um celular, esse celular faz aquilo. Legal. Ele faz aquilo outro, mas o que ele deveria dizer que ele faz, ele acaba não fazendo, né? Ué, tem alguém que mandou um... tá. Alguém mandou exercício 1 ainda, caramba. Não dá, né? Olha a nota, né, pessoal? Não pode esquecer da nota, viu? A nota do trabalho, eu já comentei com você que dá nota menção 1, não vai dar mole. Tem um aluno que não fez nenhum trabalho até agora dessa sala. Um aluno não fez nenhum trabalho, tá? Olha lá, viu, pessoal? Não dá mole, não. Menção 1, tá?
vai começar, né, a disciplina com um 0, né? Pô, eu não posso dar nota para você se você não fez nada, né? É um aluno só. Mas quem é deve saber. Deixa eu ver se ele está aí. Deixa eu ver se ele está aí. Não vou chamar ele, tá? Não vou chamar a atenção do aluno, tá bom? Não vou chamar, ele está aí. Não vou chamar a atenção dele. Mas tem um aluno que não fez nenhum trabalho até agora. Pô, você vai querer levar 0 na menção 1? Faz isso não. Faz o trabalho que tem que fazer. Não vai valer a mesma coisa, né? Tinha um prazo para você fazer, mas é melhor você fazer do que levar 0, não é? Então, se você mandar fora do prazo, claro, vai contar bem menos pontos do que se você tivesse mandado no prazo. Mas é melhor contar menos pontos do que você levar 0, não é? Então, por favor, tá? Você sabe quem é, né? Vai tentar sorte na prova? É legal. Você tem 4 notas. Vai ficar com 2, vai ver se vai passar com a corda no pescoço? Tenta as 4, né? Certo? Tem mais um trabalho aí, não deixa de fazer esse trabalho. Você que não fez, tem mais um trabalho aí para entregar na quinta-feira. Faça esse trabalho para entregar na quinta-feira, viu, pessoal? Questionáriozinho é fácil. Você vai ter que olhar o slide e colocar lá. É fácil fazer. É só para você revisar. É uma forma que eu estou dando para você estudar, né? Ou seja, eu estou deixando você estudar um pouquinho, né? Então, você, ao fazer esse exercício, você vai aprender um pouco. Se você nem viu, faltou aula, isso aqui, é legal que você vai ver algumas coisas que estão nos slides, já estão disponibilizados. Então, agora que eu fiz o meu comercial, né? Tentando salvar um aluno, vamos lá. Um aluno, viu? Tem um aluno nessa situação. Tem gente devendo alguns trabalhos ou outros, mas tem um aluno que está devendo tudo. Então, esse aluno está devendo tudo, está com problema, né? Vai ter prova agora, mas os trabalhos, nota 0, não dá, né? Vamos lá. Acontece. E eu não quero, sabe, eu vou te falar, eu não gosto de reprovar aluno, tá? Eu acho que eu já comentei isso com você. Eu não gosto. Eu quero que você aprenda, eu não quero reprovar você. Essa é que é a grande questão, entendeu? Eu não. Agora, pô, tem cara que faz por onde, né? O cara, eu quero te ajudar. Se você não quiser ajuda, o que eu vou fazer, né? Eu não vou pegar a sua mão e fazer você fazer o trabalho. Eu posso botar o trabalho e te avisar, ó, tem trabalho lá. Ah, professor, já passou o prazo. Pô, mas é melhor do que tirar 0, né? Você vai tirar a nota mais baixa? Vai. Mas é melhor tirar uma nota mais baixa do que tirar nota nenhuma, né? 0 é 0. Eu não posso te dar uma nota se você não fez o trabalho, certo? Então, quem é, sabe quem é. Então, não vou falar o nome, não vou expor ninguém. Quem é, sabe quem é. Vamos lá? Continuando. Saber dizer não. Não aceitar condições inadequadas para negociação. Vou até te ensinar a dizer não. Se você já leu o livro do Helicônico, você já sabe. Mas se você não sabe, né, eu vou mostrar para você como é que você diz não. Tá? Se numa negociação o cara vira para você, te dá uma proposta, te explica a proposta, você fala assim, não. Tá vendo o meu não? Não. Você botou uma barreira. Às vezes o cara fica zangado, nem negocia mais com você, vai embora. Então, como é que você consegue manter a negociação sem sair fora? O cara te explicou tudo direitinho, disse da situação dele, disse que ele não pode fazer um preço melhor, explicou tudo para você, e aí você vai, mas eu só posso te vender por isso. Você vai para ele assim, olha, pois é, eu entendo o que você falou, acho até que você tem razão por causa disso, né? Acho que isso aí que você está falando procede, mas acontece que a condição, eu só poderia oferecer para você, porque o cara falou X, tá? Eu só poderia oferecer para você Y. X não dá para oferecer, não tem condição de oferecer. Então, disse um não para ele de primeira, mas eu dei uma arredondada no não até chegar. Ou seja, eu disse assim, olha, eu entendo o que você disse, entendo a sua posição, acho legal o que você falou, acho que está tudo certo, mas eu não posso fazer. Eu estou dizendo não para ele de uma forma eufêmica, vamos dizer assim, de uma forma mais light, né? Até nem preciso dizer não, fala, por exemplo, você falou isso tudo, mas aí você explica a tua situação, mas a proposta que eu tenho para te oferecer é essa. Então não disse não, né? Ele disse uma proposta, eu disse outra. Aí ele vai e fala mais uma. Ele, né, não sei o quê. Aí você, de novo, olha, essa aí eu acho que você tem razão até de ter pedido isso, porém, isso, por causa disso, eu só posso oferecer tanto para você. Ou seja, você não deu o não. A pior coisa é quando o cara fala assim, você fala, não dá, isso não dá. Você já está fechando a porta. O ideal é você ser brando nesse não, né? Então, não aceitar as condições inadequadas para negociação. Acontece, você vai ver, até tem uma reportagem de jornal que eu tirei
no semestre passado, saiu. Eu gosto muito, quando eu leio essas coisas, eu tiro, né, e trago para a sala. Que fala sobre isso, dos maiores problemas dos negociadores brasileiros. E um deles tem aquela questão de aceitar o acordo ruim. E por que ele aceita o acordo ruim? Porque ele não planejou antes, né? E aí o cara consegue convencer ele, ele aceita. Para não perder a negociação, ele aceita. E a ideia é o quê? Planejou, acabou. Você não vai aceitar a negociação inadequada. O que está inadequado, você pode dizer não de uma forma mais tranquila, pode dizer não de uma forma mais ráspera, mas você vai dizer não, entendeu? Não tem jeito. Não é não, né? Então, o saber dizer não, é necessário saber dizer não sem ofender outra parte, para tanto se deve ter objetivos claros e princípios éticos bem definidos a fim de conduzir a negociação, o que facilita a contraposição de alguma ideia, sobretudo para não aceitar condições inadequadas aos seus objetivos. É claro, para você não aceitar uma condição inadequada ao seu objetivo, você tem que saber qual é o seu objetivo. Acontece muitas vezes que muita gente vai para a negociação por ir. Eu quero ser rápido, quero chegar logo para negociar, para dizer que eu estou afobado, que eu quero fechar logo o negócio. E a pior coisa que você pode fazer. O cara negocia, você quer muito aquilo, você fala assim, olha, fulano, eu estou com outros compromissos aqui, se você realmente tiver, né? Vamos marcar daqui, olha, agora eu não posso, vamos marcar daqui a uma semana, daqui a 3 dias. A pessoa até fica com raiva. Pô, por que não agora? Não, e o que você vai fazer nesse meio tempo? Você vai planejar para quando você for. Você já falou com quem você tinha que falar na empresa, já viu o que você pode aceitar, o que você não pode aceitar, já viu moeda de troca, já viu concessão que você pode fazer, já viu tudo que você pode fazer, já viu a tua margem, né, a tua MAPAN, que é uma margem ideal, viu a tua máquina, que é a margem mínima, né, já viu a tua zona de negociação, fez isso tudo, já viu o perfil do cara, já viu a estratégia que você vai usar, já viu possíveis táticas, né? A estratégia é a abordagem, né, que eu falei, é o que você faz, e a tática é de defesa, né, a tática é para defender. E aí, aí você já viu isso tudo, beleza, você vai para a negociação, aí você sabe exatamente qual é o seu objetivo, não vai sair fora dele. Agora, quando você não sabe, né, eu já brinco, né, para você, já falo que quando a gente não sabe aonde está, não sabe como é que vai chegar, onde quer ir, né? Sempre falo isso para vocês. A internet dela caiu, né, a Dália, beleza. Aí ela vai tentar voltar ou já era? Você sabe, Dália? Está tentando, beleza. Aí você fala para ela, manda mensagem para ela, assim que ela conseguir tentar, está presente, mas se não conseguir, eu anoto aqui o nome dela, que ela estava presente até ainda há pouco, falou comigo e tudo, né? Deixa eu anotar aqui o nome dela aqui. Aida. Tá joia. Aí se ela conseguir, beleza, tá? Se ela não conseguir, já anotei aqui, né? Eu tenho que associar depois. Uma coisa que acontece muito, até essa dica fica até para você que vai fazer um processo seletivo. Nunca, jamais, eu cansei de fazer processo seletivo, tá? Jamais fale mal do teu antigo empregador. Jamais fale mal de outro negociador, se você estiver num processo de negociação. Por quê? É fatal. A gente chama de tiro na boca ou tiro no pé. A pior coisa que você pode fazer, por quê? É aquela máxima. Se hoje ele está falando mal do fulano, amanhã ele vai falar mal de mim para outro fulano. É a máxima que tem. Então, a ideia é sempre, sempre, o que você acha do teu emprego? Você está furo da vida, você está até por aqui, você quer sair. Aí você diz, não, aí você fala o lado bom. Não fala o lado mal, não minta, né? Porque a mentira acaba sendo exposta, mas não fala o lado mal, ressalta o que é bom, né? Eu acho que eu comentei com vocês que tinha uma pessoa, muitos anos atrás, eu fui trabalhar numa área e eu era programador, né? Eu trabalhava com Visual Basic, trabalhava com Delphi, trabalhava com Clipper, uma linguagem que nem existe mais, o Clipper. Aí o Clipper eu trabalhei só 12 anos com o Clipper. E aí eu estava lá nesse lugar, fiz um programa muito bacana em VB, em Visual Basic, que foi um sucesso, foi para o Brasil todo, não sei o quê, e acabou eu ficando em evidência por causa desse programa. O programa era de compras, licitações e contratos. E aí o CCL, como a gente chama, compras, contratos e licitações. E aí a gente fez esse programa, o pessoal gostou muito, eu acabei ficando em evidência naquele setor que eu estava, né? E aí tinha uma pessoa que era a vice da gerente. Então tinha uma gerente, uma pessoa espetacular, gente boníssima, gostava muito dela, a Marília, gente espetacular, fantástica ela. E essa garota era a substituta dela, não vou falar o nome dela, porque ela não foi legal comigo, não vou falar o nome. E aí, o que aconteceu? A mulher, quando ela viu que eu era candidato a ficar no lugar da mulher que saiu,
ela ficou louca comigo. Ela falava comigo, conversava, era legal, ela começou a se distanciar de mim, começou a falar mal de mim, sem razão, falava mal de mim para os outros. Ah, porque ele demora para fazer, não sei o que. Ela começou a falar, criou um monte de mentira para as pessoas ficarem contra mim. E aí o que aconteceu? Ela fez isso. Aí o que aconteceu? As pessoas viram o desespero dela, viram a razão que ela estava fazendo isso, porque ela queria denegrir, né, a minha imagem, e eu acabei como gerente, eu acabei virando gerente ali naquela área. E o que aconteceu? E claro que depois de tudo que ela fez, ela não pôde ser a minha adjunta, né? Eu não ia escolher ela, acabei escolhendo outra pessoa para ser meu adjunto. Eu falei, não posso botar uma pessoa assim, né? Pessoa que você sabe que é contra você, você vai botar lá para quê? Para te derrubar? Não, né? Se bem que tem uma frase da Itália, que eu gosto muito, que diz assim, que, né, tem os inimigos perto de você, mas tem os amigos perto de você, tem os inimigos mais perto ainda. É uma frase italiana que eu me amarro, é verdade. Mas não é bom, você tem uma pessoa, não é legal, tem uma pessoa que você sabe nitidamente não gosta de você, mas... E aí o que aconteceu? A mulher fez tudo para me tirar. E aí passou um tempo, eu tive a chance de tirar ela, porque viraram para mim e perguntaram, o que você acha da fulana? Eu podia ter tirado, mas eu fiquei com pena, que eu falei, eu não quero que façam comigo, né? Então, eu vou fazer com ela o que eu gostaria que fizesse comigo. O que eu fiz? A única coisa que ela fazia bom, que era a questão do notes e planilha, eu virei e falei, não, ela faz bem um notes e faz planilha. Você não tem nada para falar contra ela? Não, eu vou repetir. Ela faz bem o notes e faz bem planilha. Aí o cara, tá. Beleza. Ou seja, eu não ferrei ela. Ela acabou se ferrando sozinha, mas eu não ferrei, porque eu acredito muito nessa questão, né, do... Exatamente, ela cria o problema. Ela falou tão mal de mim para os outros que todo mundo passou a ver, pô, será que esse cara é tão ruim assim? E eu não era, né? Todo mundo não dava esse negócio. Então acontece, viu? A pessoa, às vezes, ela tenta prejudicar os outros, sempre acontece isso. Então, quando você for numa entrevista, uma das táticas que o pessoal usa, tática psicológica, é virar para você e falar assim: qual foi a pior coisa que você passou? O que foi a pior coisa que teu chefe fez para você? E para você dizer, o que você acha do teu chefe? E se você mete o malho, fala mal, critica, o cara já te vê com maus olhos. Então, muita gente perde a oportunidade, às vezes, de um processo seletivo, porque resolve criticar o emprego que está, o emprego que já esteve, né? Eu nunca faça isso, tá? É uma coisa que inclusive, eu tenho 3 cursos de processo seletivo, tá? Tem 3 cursos, 2 cursos e uma oficina de processo seletivo. Fiz vários processos seletivos ao longo da minha vida. Vários que ou seja, como selecionador, né? Como selecionador. E uma das coisas que sempre dizia, que eu sempre ouvi, tudo quanto é curso, é aquele cara que fala mal, não é bom você contratar, né? Só se você não tiver opção. Porque ele um dia vai falar mal de você, e são pessoas que têm realmente algum problema, às vezes tem um problema com a pessoa, né? E aquilo, ou seja, você passa a ver a coisa de uma forma pessoal, em vez de ver o trabalho de uma forma profissional, você passa a ver o trabalho de uma forma pessoal. Por isso que você traz essa raiva, esse ranço, e fala mal da pessoa. Então, uma dica para você que vai fazer processo seletivo ao longo da sua vida: nunca, por mais que você seja incitado a falar, nunca fale mal do teu trabalho atual e nem de trabalhos anteriores, porque a vítima será você, não vai ser os caras, não, tá? Então, aprenda isso, dica que eu te dou. Pessoal, tem tudo a ver com negociação. Temos um minutinho, só para você ver os próximos, eu vou só abrir aqui para você ver os próximos, tá? Ser bom ouvinte, como eu falei, tem tudo a ver com o outro. Usar adequadamente a linguagem, né? Ou seja, você evitar usar linguagem coloquial, evitar usar termos técnicos para quem não entende, tá? Dispor de documentos, tudo que você fala tem que ter uma comprovação. Promover o consenso, tentar chegar, virar para você, tudo bem para você, se tudo está bem para ambas as partes, está fechado o negócio, né? E diminuir pontos de divergência, diminuir conflitos, a gente vai falar disso mais adiante, tá? Pessoal, a gente fica nesse slide, então. Boa noite a todos. Não esqueçam de fazer exercício. Aquele aluno que não fez o exercício, por favor, faça esse exercício que está no prazo e tenta fazer os antigos, mesmo tendo uma nota menor, é melhor você fazer do que levar 0, tá? Então, né, por favor, até quinta para todos, boa noite, bons sonhos, durmam bem, até quinta. Não esqueça do exercício, nossa prova está marcada para o dia 6, dia 6/10, à noite, tá legal? Grande abraço a todos, muito obrigado. Você sabe que eu sempre fico além um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, pode tirar comigo. A partir desse momento, não estamos mais gravando.